Retomando, então, nossas atividades, teremos agora a apresentação do Call for Papers. Para compor a nossa mesa, convidamos o excelentíssimo vice-diretor da Escola Judicial e diretor editorial da Revista do Tribunal, desembargador Carlos Alberto Bosco, acompanhado do Márcio Naoki Koyohakawa, Monique Mazon Queiroz e Natália Paz Sanches e Renata Lázaro Alves da Costa. Bom dia a todos. Agradeço a presença de quem nos prestigia aqui nesse Call for Papers. Prometo também que não irei cantar, porque não tenho nenhuma facilidade para essa proeza com a minha colega. Devo dizer que também não me inveja os que me antecederam aqui na presidência. Quero dizer que eu estou muito bem acompanhado por esses acadêmicos de direito, que é quem realmente nos proporciona, nos anima a continuar como pesquisadores, como trabalhadores no direito, porque a gente vê que vem uma geração atrás da gente com entusiasmo, com dedicação. Pois bem, esse ano, a escola, devidamente patrocinada pela presidente do tribunal, propiciou que nós fizéssemos esse Call for Papers. Qual que era o objetivo? Era conclamar, através de um edital, que alunos, que estudantes de direito, inclusive pós-graduados, pudessem nos encaminhar os seus textos para que fossem avaliados e efetivamente publicados na nossa revista. Vocês já tiveram acesso, como eu disse aqui ontem, reitero hoje, ela está à disposição para entrega a vocês, se tiverem interesse, aqui no teatro. Então, veja, dentro o tema do Congresso, o futuro do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Então, tivemos vários participantes e 49 deles atenderam os parâmetros estipulados pelo edital. Inscrições vieram de várias regiões do Brasil, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, além da capital do estado de São Paulo e todo o nosso interior. E 3 trabalhos foram devidamente qualificados e escolhidos, que tiveram aí houve a seleção. E aqui eu me permito fazer um agradecimento específico ao decano do tribunal, o Dr. Zé Pedro de Camargo de Souza, ao juiz Manuel Luiz Penido e todo o conselho consultivo da revista, que nos propiciou a que nós fizemos, no tempo devidamente estipulado, a escolha desses 3 textos. E os textos são Os Desafios da Justiça do Trabalho, Agenda 2030 e Pactos Global no Brasil. O Márcio Naoki Koyohakawa é o autor. As influências das redes sociais no direito do trabalho, a Monique Mazon e a Natália Paz Sanches. O futuro dos sindicatos no Brasil, da Renata Lázaro Alves da Costa. Nós temos, já foi dito aos autores, que nós faremos uma solicitação de adequação para que nós possamos efetivamente publicar na próxima revista. Portanto, então, eu passo a palavra ao Roberto para que possa chamá-los para fazer a exposição no prazo estipulado no edital, que são 10 minutos cada um. Como nós tínhamos, então, combinado, teremos, então, o início do trabalho do Desafios da Justiça do Trabalho, Agenda 2030 e Pacto Global no Brasil, do Márcio Naoki Koyohakawa, ou muito parecido. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora desse evento, às autoridades e aos meus professores, especialmente todos os envolvidos nessa oportunidade de fazer a apresentação para essa plateia tão seleta. É uma oportunidade, é uma experiência inenarrável de engrandecimento para mim. Bom, o tema do meu trabalho é Desafios da Justiça do Trabalho, Agenda 2030, Pacto Global no Brasil. Ontem, tivemos a primeira palestra com a professora Tereza e tivemos uma excelente contextualização
referente à quarta revolução industrial, a Revolução 4.0, no qual ela narrou como as novas tecnologias, a inteligência artificial, a internet, aplicativos, tudo o que isso impacta nas relações de trabalho e mesmo na própria sociedade. Alguns itens dessa nova revolução já são consensuais, tais como a eliminação de diversos postos de trabalho existentes hoje. Podemos verificar também que a própria OIT, ela estima uma perda de 50% dos postos de trabalho atuais. Além disso, conforme a apresentação da professora Tereza, diversas profissões ainda talvez nem tenham surgido ainda. Além disso, isso acaba gerando um receio, um medo, mas, conforme o artigo do Banco Mundial, essas novas tecnologias, esses avanços disruptivos, eles geram mais prosperidade, porque elas trazem um aumento de produtividade baseado no conhecimento. Os trabalhadores, conforme também citando a palestra de ontem, os trabalhadores eles vão precisar de uma combinação de know-how tecnológico, saber resolver os problemas, ter um pensamento crítico, além de ter habilidades interpessoais, tais como resiliência, perseverança, colaboração e, especialmente, aprendizado constante. Eu gostaria de fazer um parênteses. Talvez eu me inclua nesse caso. Eu já tive formação em engenharia, mas eu senti a necessidade de continuar estudando, aprofundando agora na área de direito. Além disso, para um melhor aproveitamento, principalmente dos países em desenvolvimento, dessas oportunidades trazidas pela quarta revolução industrial, a própria OIT ela cita que é fundamental os países investirem em educação de qualidade e distribuir homogeneamente essas oportunidades. Ou seja, o futuro trazido por essa nova revolução é intimamente ligado ao desenvolvimento do capital humano. Nesse contexto, em 2000, foi lançado pela ONU o Pacto Global, que é uma chamada de todas as corporações, tanto privadas quanto públicas, para alinhar suas estratégias a 10 princípios universais, que são respeitar a proteção de direitos humanos, assegurar a não violação desses direitos, apoiar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição do trabalho infantil, eliminar a discriminação no emprego, apoiar uma abordagem preventiva dos desafios ambientais, promover maior responsabilidade ambiental, desenvolver novas tecnologias ambientalmente amigáveis e combater a corrupção. Hoje, o Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo. Ele não é um código de conduta obrigatório, ela é mais uma iniciativa voluntária para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania. Diversas empresas, corporações empresariais, estatais, elas já fazem parte. E é importante fazer uma observação que o TRT-15, de forma vanguardista, ela foi o primeiro órgão jurisdicional a aderir ao Pacto Global. O Pacto Global, no Brasil, ele está dividido em 7 grupos de trabalho, sendo que existe um específico referente a direitos humanos e trabalho. O
Pacto Global ele também está intimamente ligado com o objetivo, a ODS 8, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que lista 17 objetivos para estimular um desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, social e ambiental. Especificamente, a ODS 8, ela tem como objetivo promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, pleno emprego e produtivo e trabalho decente para todos e todas. A partir desse objetivo foram traçados 10 metas e 2 submetas, dentre as quais sustentar o crescimento econômico dos países em 7% do PIB, melhorar a eficiência dos recursos, erradicar o trabalho forçado, dentre outros. Entretanto, apesar dessa visão consensual de alguns tópicos trazidos pela Revolução 4.0, o Brasil tem seguindo algumas práticas incongruentes, independentemente do viés político do governo que está. Conforme citado ontem no discurso inicial da desembargadora Maria Inês, estamos vivendo um período sombrio, mas isso não de agora, mas já há um bom tempo. Além dos problemas na questão educacional, durante anos, a gente teve uma priorização de investimento no mercado financeiro em detrimento da produção, tivemos concentração de financiamentos em poucas empresas, políticas socioeconômicas que culminaram na atual crise financeira que estamos atravessando, e também tivemos algumas crises éticas de casos de corrupção generalizada, que inclusive afetou o registro de entidades sindicais. E, por outro lado, houve também a flexibilização dos direitos trabalhistas, com reformas que talvez tenham ocorrido sem o devido debate. Recentemente tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. Mas, enfim, o que a gente pode observar é que o cenário imediato de desafios da Justiça do Trabalho, isso não só a área jurisdicional, mas todos os operadores de direito, como interpretar as normas existentes em função das novas tecnologias trazidas pela Revolução 4.0, a nova relação entre o capital e o trabalho, né, trazido por essa revolução, um aumento da individualização dos dissídios, aumentando a demanda pela justiça do trabalho, e o principal desafio talvez seja interpretar as normas em consonância com as ODS da Agenda 2030 e o Pacto Global da ONU, para garantir justiça social e o desenvolvimento sustentável. Afinal, conforme o imperativo ético da Agenda 2030, ninguém será deixado para trás. Obrigado. Agora nós vamos chamar as meninas que são coautoras do próximo artigo, intitulado As influências das redes sociais no direito do trabalho. Então, pedimos a presença da Monique Mazon Queiroz e Natália Paes Sanches. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade que o Call for Papers nos concede de estar aqui hoje. É uma honra estar num congresso de tamanha magnitude, principalmente para nós. Somos alunas do 4º ano de Direito, da ITE de Bauru, e gostaríamos, inclusive, de agradecer ao nosso professor, que está aqui presente, o professor Edson Pellegrini, que nos incentivou a escrever e enviar o artigo. Obrigada. Gostaríamos de agradecer também à Atledu, que possibilitou nossa estadia no Congresso durante esses 2 dias. Agora, encaminhando para o tema, a nossa motivação para escrever sobre a influência das redes sociais no direito do trabalho foi justamente o que já vem sendo dito no Congresso nesses 2 dias.
que foi esse avanço tecnológico que trouxe essa mudança na forma como aplicamos o direito. Bom dia. No nosso artigo, as influências das redes sociais no direito do trabalho, nós trazemos brevemente 3 questionamentos atuais com os quais o direito do trabalho deve lidar. O primeiro é as redes sociais como critério de admissibilidade em emprego. Ou seja, quando o empregador verifica as redes sociais do candidato para ver ou não se ele merece ser contratado. Muito se discute acerca da constitucionalidade disso. Enquanto muitos dizem que é uma violação do direito de liberdade de expressão previsto na Constituição, outros, no sentido contrário, dizem que é uma forma de verificar a compatibilidade do empregado com a empresa. E outro argumento nesse sentido é que todas as hipóteses previstas no artigo 482, que ensejam a demissão com justa causa, elas podem ser verificadas nas redes sociais dos empregados. Então, se essas hipóteses elas já podem gerar futuras demissões, por que elas não gerariam prévias não contratações? Então, esse é um questionamento que a gente traz. Outra questão é que não tem jurisprudência nesse sentido, visto que é um assunto muito novo. O que tem é que a jurisprudência no sentido de que é possível verificar os antecedentes criminais devido à atividade desenvolvida. Então, não temos jurisprudência, mas de forma análoga nós podemos perceber que é preciso ver o caso concreto com suas peculiaridades, se é ou não uma violação, fazer essa verificação das redes sociais. O segundo tema que a gente trata é a caracterização de horas extras pelo uso de redes sociais fora do expediente, ou seja, quando o empregador pede para o empregado realizar atividades fora de seu expediente de trabalho através das redes sociais. Os juízes vêm aplicando de forma análoga o artigo 6º da CLT. Esse artigo diz que todo o trabalho realizado à distância e fora do estabelecimento do empregador é considerado trabalho para fins de jornada, desde que ele esteja no chamado sobreaviso. É quando o empregado ele está no regime de plantão, ele está ciente de que ele pode vir ser chamado para realizar as atividades. E esse sobreaviso ele deve ser acordado previamente entre o empregado e o empregador. Então, por isso, muito se fala, e se o empregado se recusa a responder ao empregador? Se não foi nada acordado entre isso, ele não tem a obrigação de responder, mas, se foi convencionado, ele tem que estar à disposição, que é o chamado sobreaviso, porque, como nós falamos, o convencionado prevalece sobre o legislado. E também é importante observar o princípio da razoabilidade, de que não pode ser tratado de forma igual o empregado que despende 10 minutos para a realização de uma tarefa e o que dispõe 2 horas. E, mesmo assim, esse é um tema muito novo, que não tem tantas jurisprudências nesse sentido, e, mais uma vez, é necessário observar o caso concreto com as suas peculiaridades para julgar da melhor forma possível. Nós tratamos também sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral ele é uma realidade entre vários brasileiros. Já tem um dado da OIT de que 42% dos brasileiros já sofreram assédio moral no trabalho. E, de acordo com o artigo 483 da CLT, o assédio moral dá ensejo à rescisão indireta do contrato de trabalho, tendo como característica a demissão sem justa causa, dando ensejo também à indenização por danos morais. Afinal, o que é o assédio moral? O assédio moral é quando alguém hierarquicamente superior submete alguém hierarquicamente inferior a situações constrangedoras, vexatórias, muitas vezes visando também com que o empregado peça demissão. Mas agora, com o advento das redes sociais, esse conceito se estendeu, pois isso não ocorre só no ambiente de trabalho, não é só presencialmente, acaba ocorrendo nas redes sociais também. Nós temos um caso da World Tennis, que eles foram condenados a pagar R$13 mil para a funcionária, porque ela conseguiu comprovar
que o chefe dela, o gerente, no caso, ele a assediava pelo WhatsApp. Eles tinham grupos de funcionários e ele mandava nesses grupos chamando-a de gorda, feia e falando sobre o físico dela no grupo. Diante de tudo que já foi exposto, já foi falado, como a Monique já disse, todos esses assuntos eles são muito novos, então não temos jurisprudência a respeito e cabe então ao direito do trabalho regulamentar essa nova revolução digital que vem ocorrendo. E sucintamente foi isso. Obrigada. E agora nós vamos ouvir a Renata Lázaro Alves da Costa com o trabalho O Futuro dos Sindicatos no Brasil. A doutora Ana Paula tinha dito que olhar daqui é muito bonito, e é mesmo, mas dá um frio na barriga, vocês não têm noção. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a organização do evento pela oportunidade, pelo privilégio. E também queria agradecer ao Dr. Paulo Baria, que é meu grande incentivador, meu tutor e, além de ser meu chefe, né? Antes da gente entrar no tema, eu queria contar um caso para vocês. Mês passado, eu estive numa empresa representando, pelo escritório, da cliente do escritório, e, a pedido do proprietário, eu fui ter diretamente com os empregados, 2 deles, a questão do desconto da contribuição sindical. Se eles autorizavam, se eles não autorizavam. E a resposta foi curiosa. Um deles falou: Renata, eu não quero. Eu não quero porque o sindicato nunca veio aqui, ele não sabe como é o meu trabalho, ele nunca se preocupou comigo, nunca quis saber do meu dia a dia, por que eu vou contribuir com eles? E o segundo me disse: ah, não, Renata, eu quero sim, pode descontar, porque o sindicato é como uma aposentadoria para mim. E assim, afastando discussões profundas sobre essas respostas, há uma coisa em comum para a gente analisar. A gente percebe que tanto um quanto o outro, e, no geral, os empregados, eles não se sentem mais representados, e eles nem sabem qual é a real função do sindicato. E isso nos leva ao tema. Passado, eu vou apresentar para vocês algumas notícias, que provavelmente vocês já leram. O maior sindicato da iniciativa privada do Rio Grande do Sul fecha as portas em virtude da MP 873. Como o fim da contribuição sindical obrigatória jogou os sindicatos na lona. A arrecadação despencou e as principais centrais sindicais estão demitindo funcionários e vendendo suas principais sedes. Agora os sindicatos vão precisar se reinventar. Sindicalismo preguiçoso. A realidade mudará quando os sindicatos passarem a olhar para aqueles que devem representar. Governo quer propor PEC para fim da unicidade sindical. Ideia é permitir concorrência entre sindicatos e melhorar a prestação de serviço aos associados. E a pergunta, que foi o tema do trabalho: existe futuro para os sindicatos no Brasil? Olhando todas essas notícias, partindo da afirmação do doutor ontem de que há uma crise sindical instalada, eu particularmente entendo que sim, mas ressaltando a segunda notícia: eles vão ter que se reinventar. Hoje, a Constituição veda a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial, ou seja, ela impede a formação de sindicato espontâneo, de sindicato de uma forma natural. Do lado oposto disso, a Convenção 87 da OIT, que não foi ratificada pelo Brasil, ela diz que a liberdade sindical é fundamental para que os trabalhadores possam efetivamente garantir os seus direitos. Paralelamente, temos que ressaltar que a contribuição sindical obrigatória se tornou facultativa. Isso é bom, porque antigamente
a obrigatória não estimulava a competitividade e a representatividade. Ao mesmo tempo, a reforma trabalhista entregou aos sindicatos o poder de negociarem e disso prevalecer sobre a lei nas hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT. Ou seja, a reforma trabalhista abalou a unicidade sindical, ao passo que ela acabou com a contribuição obrigatória e ainda trouxe, ao mesmo tempo, o poder dos sindicatos negociarem sobre a lei. E considerando a CLT, a Convenção 87 da OIT e a reforma trabalhista, podemos observar que a unicidade sindical se tornou incompatível com o nosso sistema atual, devendo-se, portanto, adotar, na minha opinião, o pluralismo. Na época em que Vargas adotou o monopólio, foi justificável o pensamento, porque naquela época havia realmente a preocupação do enfraquecimento, da divisão, e não havia um espírito sindical. Mas a realidade mudou. As entidades sindicais não podem mais contar com contribuição sindical obrigatória, e a Convenção 87 da OIT foi ratificada por mais de 100 países, sendo considerada pela organização uma das 8 convenções fundamentais. E vale lembrar que o Brasil está na lista negra dessa organização. Além disso, como já dito, a negociação prevalece sobre o legislado. Ou seja, se a gente manter a unicidade sindical, um modelo autoritário e antidemocrático, mais as alterações da legislação, inclusive a MP 879 de 19, que fala do boleto, tão polêmico boleto, o que vai acontecer é o estrangulamento dos sindicatos, como a gente viu na primeira notícia, o estrangulamento do Sindicato de Porto Alegre. Caso adotasse o pluralismo sindical, a gente teria a concorrência dos sindicatos. E, nisso, os sindicatos seriam obrigados a se ver na conquista dos trabalhadores. Ou seja, aquele primeiro empregado que me falou, eles nunca vieram atrás de mim, provavelmente mudaria o discurso dele. Ao passo que eles precisariam conquistar os trabalhadores para adquirir as mensalidades deles, e isso faria com que eles se aprimorassem na defesa dos interesses coletivos. Além do que, estaria alcançando a plena liberdade que a Convenção 87 da OIT tanto fala. Esse, na minha opinião, é o futuro dos sindicatos do Brasil. Eu queria muito que ele estivesse presente, mas eu não sei se está. Eu vou usar as palavras, com licença, do Sérgio Pinto Martins, para falar para vocês como seria, né, se a gente adotasse o pluralismo, como seria esse começo. Com a pluralidade, cada um poderia constituir o sindicato que quisesse. Os sindicatos devem ser criados por profissão ou por atividade do empregador, porém livremente. A tendência seria, num primeiro momento, a criação de muitos sindicatos. Posteriormente, as pessoas iriam perceber que muitos sindicatos não têm poder de pressão, iriam começar a se agrupar, pois sozinhos não teriam condições de reivindicar melhores condições de trabalho. Assim, eu encerro essa breve apresentação, fazendo o mesmo apelo do Roberto Barroso, na ADI 5794, que é a ADI que julgou a constitucionalidade da contribuição sindical facultativa, onde ele fala para que os legisladores continuem a reforma trabalhista, ou seja, que eles façam a reforma sindical e acabem com a unicidade. E não poderia perder o momento, gostaria de convidá-los a ler o meu trabalho, o nosso trabalho, porque a gente tem um tempo muito curto para falar. E muito obrigada pela atenção e por suportarem esse sotaque do interior. Bom, eu gostaria de parabenizar o Márcio, a Monique, a Natália e a Renata pela exposição. Devo dizer que 10 minutos parece curto, mas é bem longo, né? A tremedeira, né? Mas o nervosismo faz parte. Parabenizo também o professor Edson Pellegrini, meu colega de tribunal. Devo dizer, Edson, que é nesse meio que nós gostamos de estar, né? Nem sempre é possível, mas é o que nós gostamos. O professor Paulo Bahia, meu colega de Coimbra, parabéns também. E devo dizer que
esse evento só foi possível, o Call for Papers, pelo um trabalho incansável da EJUD 15, sob a coordenação da minha querida amiga, a Maria Inês Cerqueira César. Muito obrigado, agradeço. Também foi possível em razão do desempenho hercúleo das servidoras, a Denise Toniolo e a Elizabeth, a Betinha, que nos ajudou muito na separação, na triagem desses trabalhos. E, finalizando, para esses novos pensadores do direito, ministro Dezena, como nós costumamos discutir sempre, conversar sempre, e eu muito aprendo com Vossa Excelência, eu deixo uma consideração simples. Para o Márcio, se no contexto da quarta Revolução Industrial, como garantir os direitos humanos, a justiça social e as práticas sustentáveis para o desenvolvimento humano? Eu acho que essa é a abordagem do tema do trabalho e haverá a conclusão no sentido de se pontuar se realmente isso acontece. Para as queridas Monique e Natália, como essas mídias sociais têm interferido nas relações do trabalho, se elas têm trazido vantagens, desvantagens, e isso precisa ser aprimorado. E nós também estamos enfrentando esse mesmo contexto no judiciário, o comportamento do magistrado perante as mídias sociais. Todos os senhores sabem, todos os senhores tiverem contato, e o CNJ há de regulamentar essa postura. E, por fim, quanto ao futuro dos sindicatos no Brasil, da Renata, se o modelo pluralista, ao invés da atual unicidade sindical, seria realmente a melhor opção para atender ao novo panorama das recentes mudanças na legislação trabalhista. Eu, particularmente, tenho o meu ponto de vista que isso já deveria ter ocorrido há muito tempo. E também entendo, como me falou aqui o professor Júlio, o advogado Júlio, com uma brilhante exposição, dizendo da necessidade de um sindicato forte, que é realmente o que importa e o que é um mecanismo realmente importante para que nós tenhamos uma força, uma coesão e a decisão cada vez mais justa, que é o que nós procuramos ter. Então, eu agradeço a todos os presentes, agradeço aos alunos e penso que esse incentivo que a massa de estudantes precisa. E saber que tem uma oportunidade, saber que podem se apresentar, saber que serão bem-vindos sempre aqui conosco no Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Muito obrigado.